Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos hoje discutir um pouco do Manifesto Antropófago. Né? O que é esse Manifesto Antropófago? Né? Vai ser, de certa forma, uma defesa do que deveria ser a literatura e a cultura brasileira, né? A partir do movimento modernista. Né? Nós sabemos que então o modernismo ele vai ser uma escola que vai tratar algumas questões do país, e esses manifestos, né, eles têm uma conotação tanto que política e artística na defesa de alguns princípios. Então, o que nós podemos colocar como antropófago, né? Ele começa aqui no manifesto, né? Só a antropofagia nos une. Né? O que seria antropofagia? Seria aquele ritual canibalístico, né? Que não é meramente comer carne, mas muitas tribos indígenas elas elas pensavam que ao você devorar o corpo de uma pessoa, você adquiria as qualidades dela. Então, muitos guerreiros, né, de outras tribos, guerreiros inimigos, eram de certa forma, né, devorados, né, digeridos pelas pessoas da tribo, porque essas pessoas achavam que ao comer, né, este guerreiro, elas também teriam todas as qualidades, né, toda a força desse guerreiro. É mais ou menos assim, se vocês fizerem um ritual antropófago, né, com o professor Reinaldo, né, vocês pegam o professor Reinaldo no meio da sala de aula, põem um caldeirão, cozinham o professor Reinaldo. Ao comer o professor Reinaldo, né, vocês adquirirão todo o conhecimento de literatura do professor Reinaldo. Percebe? Então, o que nós temos aqui é o Oswald de Andrade pontuando a nossa cultura primitiva. É claro que ele não está aqui defendendo o canibalismo. O que ele vai defender? Ele vai defender que nós sejamos antropófagos de outras culturas. Ou seja, o Brasil ele tem que manter a sua cultura primitiva, as suas culturas, né? As suas raízes, e ao mesmo tempo digerir essa cultura europeia e a cultura de outros países, tendo em vista a sua própria formação cultural. Né? Nós sabemos que o Brasil é um país miscigenado, é um país multicultural, é um país, né, em que todos os povos estão aqui. Então, o Oswald de Andrade ele vai defender que a cultura brasileira tem que ser, de certa forma, a mistura, né, o banquete de todas as outras culturas. Então ele fala, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo é a antropofagia, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Aí uma paródia, né, com Shakespeare, to be or not to be. That's the question, né? É interessante que ele faz aqui o to be, mas ele transforma o to be em tupi. Quer dizer, sermos índios, sermos ligados às nossas culturas indígenas e primitivas ou não. Contra todas as catequeses, né? Ele pontua aqui essa colonização religiosa que de certa forma deturpou também as culturas primitivas, né? Depois ele faz a defesa. Só me interessa o que não é meu, né? Então ele pontua que a cultura brasileira ela tem que estar posta para a abertura daquilo também que não é nosso, daquilo que não é, de certa forma, né, meramente brasileiro. Né? O que é ser brasileiro é realmente. E aí nós vamos aqui até para Macunaíma, né, que nós vamos discutir depois, né? O que é ser brasileiro? É ter diversas faces, né? É não ter uma cultura única, né? Então é a lei do homem, é a lei do antropófago, né? Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em dramas. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa, né? Então ele vai citar aqui Freud, ele vai citar essa questão do inconsciente, ele vai citar essa questão da própria repressão histórica, né, que a mulher tem na civilização, né? Então ele vai até colocar a questão aqui católica, né, porque nós sabemos que do ponto de vista da religiosidade judaico-cristã, a mulher foi muito reprimida. E Freud, na verdade, ao pontuar a questão, né, da mulher em suas obras, né, ele vai, de certa forma, desvendar esse mistério. Então, ele pontua aqui a questão
a questão, digamos assim, científica, né? O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. E aqui ele pontua, né, toda aquela visão liberal que o cinema americano tem, que é, na verdade, né, nossa cultura né, muito formada pelo cinema americano também. Isso aqui foi até um presságio, né? Porque em 1928 os Estados Unidos ainda não era, né, tão influente no Brasil, né? Era mais a França. Filhos do sol, mães dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia de saudade, pelos imigrados, pelos traficados, pelos turistas, no país da cobra grande, né? Então ele pontua, por exemplo, né, que a nossa pátria, ela, né, aqui se encontra e se ama, né, com a hipocrisia da saudade, mas pelos imigrantes, pelos traficantes, pelos traficados, né, pelos escravos, né? Aqui ele fala do europeu, aqui ele fala dos negros, né? E aqui ele fala também dos outros povos que vieram para cá, né? Não desprezando, né, esta questão da própria mitologia indígena que nós temos ainda muito presente na nossa sociedade, né? Foi por isso que nunca tivemos gramáticas nem coleções de verbos vegetais. Nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa mundi do Brasil, né? E aqui é uma crítica, né, no sentido de que nós nunca fomos realmente tão cartesianos como os europeus foram, né? Então, o que ele vai pontuar é que o Brasil, na verdade, é uma coleção, né, de culturas, né? Aqui embaixo ele vai falar assim: nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Na verdade, o próprio cristianismo, né, o próprio catolicismo, nós transformamos o catolicismo, né, o nosso processo colonial transformou o catolicismo num catolicismo à la brasileira, né? Na verdade, nós para o Oso de Andrade, nós somos ao mesmo tempo cristãos e pagãos. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Quando o padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar a comissão, o rei Anovelha dissera: põe isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo, gravou-se açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Acho muito interessante isso, como ele denuncia aqui o próprio, né, o próprio processo de colonização. Né? O Panetano Vieira, que vai ter, né, nos seus sermões toda aquela lógica, né, fé e emoção do barroco, né, aquele discurso cultista do barroco, e ao mesmo tempo, né, enquanto o dinheiro ficava em Portugal, né, os portugueses nos traziam apenas as palavras, né, e né, tínhamos a justiça, a codificação da vingança, a ciência, a codificação da magia, a antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Né? Aquilo que em nós seria tabu, ou seria aquilo que seria as nossas repressões, na verdade as nossas repressões nós transformamos em praticamente símbolos da nossa própria cultura. Né? Então, nesse manifesto antropófago, o Oso de Andrade ele também pontua, né, digamos assim, é como se fosse uma espécie de mosaico cultural, né, que estamos rejeitados. Aí ele repete aqui: nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses, né? Ou seja, o índio ainda ficou, né, precisa se pegar, por exemplo, o romantismo, né? E o modernismo vai retomar algumas questões do romantismo, né? O índio, por exemplo, que é uma figura pagã, né, apesar dos escritores românticos querendo transformar esses índios, né, em figuras cristãs, o índio, né, sempre foi exaltado, né, como uma figura, digamos assim, a aparência do índio na literatura brasileira é uma confissão, né? Uma espécie de meia-culpa da própria colonização brasileira, né? E aqui, por exemplo, ele fala assim, né? Se Deus é a consciência do universo criado, Guaraci é a mãe dos viventes, Jaci é a mãe dos vegetais. Então você percebe que ele quer misturar, né, a própria mitologia judaico-cristã,
né, com a própria mitologia indígena, né? Ele diz que é possível nós convivemos, né, com todas as culturas aqui postas, né? Isso é quase 100 anos atrás, né? Digamos que até então isso estava dando certo. Hoje me parece que o país, né, está virando uma espécie de, de país dicotômico, né? Uma separação entre as culturas. Eu sou isso, você é aquilo e não sei o que, e eu sou intolerante contra você e por aí vai, né? As pessoas precisam, né? E aqui ele fala, aqui é muito interessante, né? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, né? É claro que aqui nós temos a mitologia, né, de que os índios viviam muito bem aqui. No entanto, é claro que os índios viviam muito bem, muito melhor, né? Os índios não eram materialistas, os índios não eram... A natureza dava tudo para os índios, né? E então ele faz uma crítica aqui, né? O Brasil tinha descoberto a felicidade. Ele pontua esse retorno, né, a essa terra feliz, né, através da própria cultura brasileira, né? E só para fechar, né? Ele vai falar assim, né? Contra a realidade social e opressora, vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciários matriarcados de Pindorama, né? Então ele pontua que esta realidade que nós temos que construir é uma realidade sem complexos, sem a loucura, sem as prostituições e sem as prisões que os próprios portugueses, que essa própria colonização trouxe, tá? Ou seja, é um manifesto que pontua que o Brasil tem que se libertar através dessa nova literatura que está surgindo, ok? Na próxima aula vai discutir o resto disso aqui, tá? E aí vamos discutir também o movimento Pau Brasil e aí vamos ver alguns poemas, né, que ele pontua sobre esta questão que ele defende aqui, tá bom? Então deixo aqui um abraço para vocês, até mais, pessoal.